E aí, pessoal, tudo bem? Recebi um número grande de ligações. Pessoal preocupado com a questão do piso salarial, que, afinal de contas, o presidente sancionou no dia 5 de agosto, e na segunda-feira já entra uma notícia de que a Confederação Nacional de Saúde entrou com uma ação de inconstitucionalidade lá no Superior Tribunal Federal. Vamos tentar entender o que aconteceu, vamos trabalhar em cima disso. Não deixe de participar, é rapidinho esse vídeo, a gente vai tentar esclarecer o que está acontecendo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário também. Vamos participar, a luta só está começando, vamos lá. Um abraço. Bom dia, bom dia. Hoje são 10 de agosto de 2022. Uma quarta-feira, nublada. E a notícia é de que houve, sim, uma manifestação por parte do CNC, né, Confederação Nacional de Saúde, que é uma entidade que representa os estabelecimentos de saúde do país, né, na rede privada, rede particular, os hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de análises clínicas, laboratórios de patologia clínica, serviços de diagnóstico, enfim, serviços também de fisioterapia, estabelecimentos do gênero. Ou seja, o setor privado que entrou com recurso contra a aprovação do piso salarial da enfermagem, que foi firmado sancionado, né, na última sexta-feira pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E para vocês terem uma ideia, a Confederação de Saúde faz parte de uma entidade que vai representar essas outras entidades, né? Sejam hospitais, clínicas, o que for. A prestação de serviço no nosso país, pela Constituição, ela se dá de duas formas. Primeiro, tem a prestação de serviços que é prevista em lei pela Constituição, vindo do poder público, ou seja, o governo federal, estadual, municipal e Distrito Federal, né? Eles vão atuar nas esferas municipal, estadual, federal. E também nós temos a participação de prestadores de serviços privados de saúde. Tá? E nessa categoria nós temos tanto as que têm fins lucrativos, como as que se dizem filantrópicas. Para vocês terem uma ideia, nesta última sexta-feira, quando foi aprovado, né, e sancionado pelo presidente, o que antes era o projeto de lei para o estabelecimento do piso do enfermeiro em R$ 4.750, né, do técnico de enfermagem 70% desse valor, e dos auxiliares e parteiras em torno de 30% desse valor. O que acontece? Primeiro vamos entender, haveria uma comoção dentro dessas entidades? Com certeza. Ninguém quer pagar mais, né? Mas às vezes a gente fica se perguntando o quanto é justo, quem faz e determina, né, os pisos salariais? A Constituição brasileira não determina essa questão de pisos salariais. Tá? Dentro de um governo democrático, né, social, leva a uma série de discussões muito grandes para você estabelecer pisos e tetos. Ora, a gente vive num país no qual há conflitos de interesse em todos os sentidos, em todos os segmentos, e não menos dentro do próprio poder, né? Dentro dos próprios poderes. E nós temos o país alicerçado e comandado por uma comissão de 3 poderes, né? Onde eu tenho ali o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, o Legislativo, né, com as câmaras, Senado e deputados, e o Executivo, que é o presidente, a figura do vice-presidente, seus ministros e secretários. Bom, nós vivemos um conflito de interesses e um conflito de forças atualmente que não pode ser negado, não pode ser negligenciado. Mas voltando aqui para o assunto da confederação, que reúne essas entidades no Brasil inteiro, entenda-se que a confederação
ela convida todas as entidades de todos os municípios, estados e distritos para que, como entidade maior, última entidade, né, digamos assim, ela comece a estabelecer e a praticar também é, políticas e encaminhar petições e encaminhar projetos e propostas. Não obstante isso, a gente tem que lembrar que eles reúnem uma grande parte da iniciativa privada que tem, evidentemente, dentro de um país como o nosso, um país capitalista, né, interesses de manter o seu capital, de crescer o seu capital e tudo mais. Essa ação que eles moveram ao Supremo Tribunal Federal, ela está dizendo que essa política, digamos assim, essa lei, ela possui vícios, né, de inconstitucionalidade e que ofende a autonomia orçamentária dos entes subnacionais. E, por fim, eles dizem, além de tudo, não aponta as fontes de custeio para a implementação dessa medida. Bom, vamos por parte. Como a gente disse, a Constituição não delibera qual vai ser o piso ou o teto de salários. Tá? E algumas coisas que ela também delibera têm sido totalmente jogadas por terra. Né? Hoje em dia, a interpretação que se faz da Constituição brasileira levou-nos até a um estado de insegurança jurídica. Isso tem sido visto não só aqui no país, por algumas cabeças que pensam, como também lá fora. Mas, independente disso, vamos voltar aqui para um outro aspecto. Ofende a autonomia orçamentária. Tudo bem, a gente pode pensar que há um livre mercado, né, e que ele pode negociar valores. Você pode fazer com que o seu pão na sua padaria custe X, né, na outra padaria ela vai custar Y, o que vai denotar dentro do capitalismo essa questão de custos e valores é o quanto a sociedade vai valorizar. Tá? Uma coisa é todo mundo fazer sempre igual, a mesma receita, sai tudo ali, linha de montagem. Sabe-se o quanto investiu, o quanto gastou, papapá, e vai sair aquele preço em todo local, todo lugar vai ser assim. Dentro do mercado, né, ele não é previsto dessa forma. Tá? Existe concorrência. Eu tenho certeza que um hospital lá no interior, um hospital pobre, mesmo privado, uma clínica privada, né, particular, ela vai cobrar um valor que seja condizente com aquela região. Aí você vai lá para um hospital privado, dentro de um estado rico como é São Paulo, dentro de uma cidade rica como é a cidade de São Paulo, e a remuneração dos serviços prestados será outra totalmente. Tá? É, essa questão de ter ou não ter o piso, manter ou não manter o piso, ela vai esbarrar em algumas coisas básicas. Primeiro, quem determina, né, qual é o piso salarial de uma categoria? Como eu falei, se você vive se você vive sob um governo socialista em que todos sentem e discutam essa questão, tá? A formação do preço, né, ela vai passar por uma discussão bem ampla, né? Não levando aqui em discussão o mérito de quem faz o que. É evidente que o tempo de preparo de um profissional durante a sua formação acadêmica, né, o seu aprimoramento, como a gente chama no lato sensu, depois, e depois no stricto sensu, quando ele vai buscar um aprimoramento maior a nível de mestrado, seja esse acadêmico ou profissional, doutorado, pós-doutorado, isso vai agregar valor. É a questão do pão. Se você faz um pão igual o da padaria ali ao lado, em termos de sabor, em termos de qualidade, né? E se você consegue manter um mesmo custo na produção desse pão, é bem provável que você mantenha esse pão pelo mesmo valor. Quantas vezes você já deixou de comprar um pão 10 centavos mais barato que o outro, porque aquele agregava um valor maior? Fosse no sabor, fosse na textura, alguma coisa além daquilo que te forçou, né? E fez com que, nem forçado seria a palavra certa, mas que te levou a comprar aquela ideia de aquilo sim tinha valor. Bom, o que faz com que um profissional seja valorizado também pode passar por um crivo que a sociedade avalie. Né? Durante a sanção da lei, do projeto de lei, agora virou lei, né?
O que aconteceu? O presidente fez alusão, inclusive, postou fotografias depois em live, dele sendo acompanhado durante um período por profissionais de saúde, entre eles o enfermeiro também. E disse anjos em forma de gente que trabalham conosco. Eu não estou fazendo julgamento, né, de mérito para A, B ou C, mas quando a gente vai dentro da avaliação da média dos salários, da remuneração de salários, nós vemos que há uma discrepância muito grande ainda. O que faz com que um profissional que lida com a vida, lida com equipamentos complexos, lide com essa questão de estar ao lado de um ser humano nos momentos mais críticos da sua vida, tudo bem, eu posso dizer que o médico também faz isso, o fisioterapeuta faz isso, né? O enfermeiro faz isso, o nutricionista faz isso. Né? Mas não é a questão da gente discutir que o enfermeiro não deva ganhar X ou Y. A questão básica é, nós precisamos assentar bases sólidas para que a gente consiga, né, estabelecer pisos e tetos salariais que sejam justos, condizentes com o investimento, com a capacitação e com a periculosidade, a insalubridade, né, e a complexidade que cada função assim executa. Só para ter um exemplo para vocês, quando a gente vai e faz uma pesquisa de média salarial, é claro que não dá para comparar. O trabalho de um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, não é o mesmo que o trabalho de um enfermeiro. E quando a gente fala em termos de vida, o engenheiro civil tem uma responsabilidade muito grande de estabelecer uma obra com os cálculos corretos, porque ali vai circular vidas humanas. A média salarial, só para a gente fazer assim, pode ser que eu esteja errado, podem me corrigir posteriormente, mas gira em torno de um engenheiro civil de 5.800 a 6 mil, 7 mil, depende de onde, mas eu estou falando de uma média nacional. Quando você vai para a média do salário de um engenheiro elétrico e um engenheiro eletrônico, ele está aí na faixa de 7.500, 8 mil, 9 mil e depende, né? Um farmacêutico, por exemplo, a média salarial gira em torno de 3.500, em alguns lugares 4 mil, 5 mil, mas eu digo em termos de média. Gente, do enfermeiro, a média é de R$ 3.300. Tá? Do fisioterapeuta gira em torno, a média, de 2.700, 2.800. O nutricionista também aparelhado nessa média. A média do salário de médicos, em termos de médicos, independente das categorias, né, das especialidades, em torno de 10 mil, 10.200, por aí. Mais uma vez, não vou entrar no mérito de qual trabalho é mais importante. Tem até piadas sobre isso, algumas muito jocosas. Mas a questão básica todas as vezes em que você tem uma remuneração, digamos assim, não muito suficiente para um profissional, ele vai buscar dentro das suas possibilidades, recursos de perfazer, né, um salário final, seja trabalhando em A, B e C locais, para que ele possa estabelecer um padrão de vida, né, razoável, mediano. Eu fico perguntando assim, qual argumento que eu posso usar para dizer assim, é inconstitucional, né? É, não temos de onde retirar esses recursos e tudo mais. Desculpa, mas é de uma falácia sem justificativa, porque se você tem uma padaria, você tira do seu lucro, né, o que você vai destinar para algumas despesas que a gente chama como despesas ordinárias, que sempre vão aparecer. Bom, para você fazer pão, você compra o trigo, você tem a luz, você tem o gás, você tem, né, a água, e você paga o imposto, você paga o aluguel. São despesas ordinárias que você tem quando se estabelece, né, num negócio. Ah, eu sou o dono desse prédio, o dono desse, mas você vai pagar, né, o imposto territorial urbano, você vai pagar as taxas, você vai pagar as contribuições, vai pagar os impostos devidos, né, dentro da cadeia de produtos que você produz, você vai pagar as taxas referentes a isso, tá? E do seu lucro bruto em si, você tem que saber que dali você vai destinar esses recursos aí. Dizer assim, de onde vamos provisionar os recursos? Desculpa, mas eu vou provisionar o recurso de onde vem o do caixa.
do caixa desse indivíduo que recebe de planos de saúde, que recebe de planos privados, que recebe de atendimentos privados e tudo mais. Muitas pessoas têm receio de chegar e falar sobre isso, até porque se sentem ameaçadas de perder o emprego. Poxa, se fulano ou Beltrano aparecer falando sobre isso, ele pode ser censurado, ele pode ser vitimado e tudo mais. Desculpa, mas não existe isso dentro, né, de uma máxima de pensarmos, raciocinar, botar a massa cinzenta para funcionar. Tá? No momento em que eu tenho no mercado poucos padeiros, eu não consigo fazer um pão melhor, né? Eu tenho alguma coisa, vou ter que fazer com que esse meu padeiro que eu tenho lá, que é mequetrefe, ele vai fazer os cursos de aprimoramento, pererê, pererê, melhorar. Ele melhorando, vai fazer pão, você vai ganhar mais. Ele vai falar, poxa, você está ganhando tanto, eu estou com meu salário parado há tanto tempo, eu tenho isso, né? Gente, essa negociação faz parte do mercado capitalista. Né? Quando você se sente valorado, é evidente que você vai produzir mais. Não é condição sine qua non, mas acaba se tornando uma condição sine qua non. Quando o indivíduo ganha pouco, ele acha que está sendo pouco remunerado, não compensa o que tanto que ele estudou. Gente, eu conheço locais que pagam menos de R$ 1.000, R$ 1.200 para um profissional de nível superior. Ele ganha 10% do que a média do salário de um médico. Será que ele vale assim tão pouco? O trabalho dele vale assim tão pouco? Quantas pessoas às vezes começam a falar: ah, eu investi X no meu curso de nível superior e vai levar X tempos para conseguir compensar o que foi investido. Alguns profissionais, os bons profissionais, eles nunca vão deixar de investir na sua formação e capacitação. Está na hora da gente pensar, né, que valores eu quero. Eu quero ter uma boa padaria, eu quero vender o melhor pão, a minha missão é atender o melhor possível cliente com produtos de qualidade por custos satisfatórios. Não adianta eu querer aumentar o meu pãozinho porque eu não sei administrar. Não adianta eu querer aumentar o preço do meu pão para poder cobrir despesas que dizem respeito a uma má gestão. Eu preciso pensar, e aí a Confederação Nacional de Saúde também deveria ouvir os seus usuários. Não simplesmente sair aumentando o custo, porque ele não está pensando no custo que ele tem ordinariamente para manter o seu negócio, ele está pensando nos seus honorários, que se forem cada vez maiores, melhor. Essa é uma queda de braço antiga. Essa é uma queda de braço antiga. Os sindicatos existem para tentar brigar pelos seus lados pertinentes. O sindicato das indústrias, dos patrões, contra o sindicato dos empregados. Empregadores contra empregados. Cada um querendo mostrar para o outro que faz jus a uma remuneração e que, às vezes, é oneroso demais, né, praticar determinadas faixas. A gente precisa rever valores. Precisamos rever valores. Né? Quando você pensa em um médico que salva vidas, um enfermeiro que salva vidas, um fisioterapeuta que salva vidas, e faz uma analogia com outros profissionais, né, outras ocupações aí, que inclusive têm remunerações milionárias, eu fico pensando, que valor eu tenho de fato do ser humano? Né? Correr atrás de uma bola e ganhar milhões de reais, salvar mais uma vida e ter essa faixa de remuneração. Vamos pensar um pouco, vamos pensar com mais propriedade, vamos pensar com mais bom senso, né? E vamos ampliar essa discussão, tá? Vamos ampliar um pouco mais essa discussão, porque se a gente for pensar olhando só por um ângulo, né? A minha avó, a minha mãe me ensinaram que existe um ponto de vista, o outro ponto de vista do outro lado e um ponto de vista acima desses dois lados. Né? A gente precisa analisar as coisas de dimensões distintas e chegar a um consenso, ok? Isso não é final, isso não é para jogar água fria e fazer arrefecer os ânimos. Isso significa só que a luta está começando e está continuando. Alguns ficaram assim, você é pessimista, você disse, olha, a luta só está começando. Cada ponto desse é um ponto de uma batalha. Vamos torcer e orar, né, para que o nosso
o Supremo Tribunal Federal tenha uma visão justa, imparcial, né? Não se deixe levar pelos lobbies, que são muitos e são pesados, mas se deixe levar pela consciência e pela razão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sininho lá para saber de todas as novidades, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, coloque sugestões do que você gostaria de conversar conosco. Vai ser um prazer. Um abraço. Tchau.